E meus queridos, vamos começar hoje aqui uma conversa com um grande amigo já de longa data, Nathan Rostins, e eu estou aqui hoje num espaço de coworking, onde fica aqui o escritório dele, e o papo vai ser muito legal. Corre aí que eu tenho certeza que você vai adorar essa conversa sobre design de produto, design de interiores e como isso tudo se relaciona aí no dia a dia de projetos. Bora lá! Bom dia, meu amigo! Como é que você tá, cara? Que bom te ver. Tava com saudade, cara. Pois é. Tudo bem? Muito bem? Beleza. Esse é o Nathan, meu grande amigo de muito tempo, de muito longa data, 2004. Eu tava falando agora pra Emily. Ela nasceu em 2000, a menina trabalha comigo e a gente se conhece desde 2004. Cara, como assim que pessoas que nasceram em 2000 não têm 12 anos, cara? O Diegão aqui, 2005. Caraca. 2004, Diegão? 2005 também? O papo vai ser bom hoje, hein? Maravilha. Bom te ver aqui, cara. Satisfação de te ver, fica à vontade. Legal. O espaço é pequeno, mas... Pô, tem tudo que precisa. E provavelmente a gente expande, bota dois pedaços de madeira e a gente joga pra lá. Muito bom, né? Cara, que legal, muito bom tá É legal, né, cara? aqui. Quando a gente chegou aqui agora na recepção, eu tava falando pro Diego, aquele revestimento que está lá na frente, a gente desenhou há, sei lá, 12 anos atrás. Quanto tempo foi? Eu vim trabalhar aqui em 2017, que eu mudei pra cá. E aí, cara, antes eu já trabalhava aqui, assim, vinha tomar café com o pessoal. E aí eu lembro, foi bem na época, eu acho, logo depois que vocês tinham desenhado, né? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos organizar as coisas aqui pra gente sentar e trocar uma ideia. Tá bom. E aí eu conto sei como é que aconteceu. Antes da gente aprofundar esse assunto, faz uma mini build do Nathan. Quem que é o Nathan, os teus marcos aí da tua carreira e etc. Porque exatamente esses pontos que você falou sem eu te perguntar, que eu anotei aqui pra gente trocar uma ideia bem profunda sobre isso. E eu levantei essa bola no último vídeo, no penúltimo vídeo, com a Dani, que também é designer, né? Sim, claro. Estudou com a gente. Conta aí, quem que é o Nathan pra quem ainda não te conhece? Cara, a gente se conheceu em 2004 lá na faculdade de design de produto, né? E até ali eu não sabia o que eu queria fazer da minha vida, fiz vestibular para outra coisa, antes não passei e tal, e fui, até prestar o vestibular para design, e não tinha a mínima ideia do que eu ia fazer, né? Eu sempre sonhava em trabalhar com design, e hoje eu vivo esse sonho, né? Mas tipo, de 5 anos para cá, realmente eu desenho produtos que eles são produzidos com indústrias, e estão na prateleira e podem ser vendidos, podem ser adquiridos por qualquer pessoa. Então, cara, isso para mim é uma satisfação enorme, né? Mas antes disso, lá em 2004, eu não sabia o que fazer. Então a gente se formou, eu lembro que tu já trabalhava na área também, né, eu acho que de decoração. O único estágio que eu consegui decoração. Foi eu vendia cortina e mobiliário solto. Exatamente. É o que deu. Exatamente. E aí eu fui trabalhar com móveis planejados. Uhum. Trabalhei em 2 lojas de móveis planejados. Eu considero que isso foi, cara, abriu um portal assim muito grande com o lance de aprender como as coisas se encaixam, assim, né? Tipo, de não pensar o móvel só na casa do cliente. Quase que como as pessoas imaginam que o leite de vaca já está direto na caixinha, que não tem um processo, né? Uhum. E não é assim, né? Então, o lance dos móveis, eu acho que foi uma parada que abriu um portal muito grande, cara, a me despertar essa curiosidade por como monta. Quando eu vou fazer um projeto, como que monta, né? Aonde que vem a lateral? Essa lateral, a parte de cima aqui do tamponamento vem por cima, é pelo lado. Então, todas essas coisas, o parafuso fica onde? Ele aparece, ele não aparece, né? Então, existe encaixe, existe cola, né? Tem que deixar um espaço, tem um fechamento de teto, porque dependendo da madeira do piso, tem sempre uma dilatação. Cara, tudo isso me despertou assim, uma curiosidade enorme, né? Só que eu trabalhava com vendas, né? Porque antes disso, em 2001, eu comecei a trabalhar com vendas. Trabalhei até 2008 com vendas. Quando saí da faculdade, eu fui trabalhar com vendas, só que com móveis planejados. Então eu usei isso a meu favor. Cara, eu ganho comissão vendendo móveis, mas eu quero entender como que faz esses móveis. Daí, claro, aprendi a trabalhar com programa, 3D e tal, e aí também tinha pessoas na loja que trabalhavam com isso. Meu papel era mais vender, mas eu me interessei por isso. Né? Eu acho que isso me deu assim um ganho enorme assim para o que eu faço hoje. Né? A tua primeira
bagagem profissional foi venda de trabalhar num surf shop, né? Surf shop, isso aí, vendedor. E isso é uma das coisas que eu tinha anotado aqui para trocar uma ideia contigo, porque minha primeira bagagem profissional, de certa forma, foi ajudando meu pai na loja de usados dele, que aí também vendas, lidando com pessoas. Quanto tu acha que esse contato com pessoas, e pô, numa loja de roupa, o volume de pessoas que você atende todo dia é muito maior que uma loja de imobiliário, etc. Quanto tu acha agora, que o Natan é de 20 e tantos anos depois, né, que já aprendeu isso tudo, quanto tu acha que essa bagagem lá da loja, do surf shop, somou para ti ao longo de toda a tua carreira, e como ela mudou tua forma de projetar? Não sei, não sou bom em estatística, mas eu chuto que mais de 50% a venda ela faz total diferença. Eu acho que tipo, a gente sempre fala assim, né? Quando vou vender um projeto, quando um cliente me procura, né? Eu não fico com o orçamento pronto e falo, ó, tá aqui, esse é o valor e eu vou te entregar em tal data. Cara, existe todo um conhecimento antes, a gente fala sobre qualquer coisa, né? Até a gente chegar onde interessa para o cliente naquele momento, que é o projeto dele, aonde que eu vou ter o meu projeto, quando que eu vou ter o meu projeto e quanto que eu vou pagar por isso, né? E a venda é muito isso, né? Um lance de relacionamento. A gente aprende a se relacionar. Eu, lá em 2001, eu não sabia mal e mal falar. Então, eu fui trabalhar com vendas e tive um aprendizado enorme que eu trago até hoje. Então, tipo, eu já sou vendedor há 25 anos, quase 25 anos, né? E eu considero isso tanto no processo de interiores quanto de produto, quando eu vou apresentar um produto para uma indústria, né, que a gente vai falar sobre, só chega com um desenho e mostra, cara, ele é parecido com tudo, né? E aí, tipo, a história que tem por trás dele, o que tu quer fazer com ele, aonde que ele vai chegar a hora que ele estiver no mercado. No teu ponto de vista, assim, quais são os principais tópicos para você conseguir vender bem um projeto? E aí eu não estou falando vender dinheiro. Eu digo vender uma ideia, assim como você tem que vender uma ideia para uma fábrica, você tem que vender uma ideia para um cliente de interiores. Isso até foi uma das coisas que a gente abordou, né, brevemente em um dos outros vídeos, que foi que muitos bons projetos morrem na praia por falta de saber comunicar e vender bem, conduzir justamente e tal. O que no teu ponto de vista é o teu ouro para vender bem as ideias? Cara, é a transparência. A transparência em tudo, né? Em tudo mesmo, assim. Eu acho que quando a gente está no processo ali, desde a hora de fechar aqui, tu tem que ser muito transparente com o que tu vende, o que tu promete entregar, e a entrega sempre tem que ser muito melhor do que o cliente imagina, é o que eu sempre considero, sempre entregar algo a mais, né? E esse algo a mais, cara, são coisas que não são mensuradas em valor, né? Ah, eu fiz isso aqui para ti, custou 100 mil reais a mais, custou 10 reais a mais. Não tô falando sobre isso, né? Mas é tipo, tu fazer uma entrega melhor e tipo, cara, com alma, né? Tu se entregar com alma. E no processo, ao longo do processo, podem acontecer coisas, principalmente projetos de reforma. Às vezes você faz projeto de reforma, tu não tem nenhuma planta antiga do imóvel, né? Vai fazer uma descoberta com o teu empreiteiro, com os teus fornecedores, e aí você vai identificando coisas, né? Então, se tu mente para o cliente que ele ia gastar 10 mil reais e ele gasta 100, né? Você não está sendo transparente. Você pode falar para ele assim, a gente não sabe a estimativa, mas a gente vai atrás e vamos te passar uma média. Ao longo do processo, podem surgir coisas onde a gente vai te passando e a gente vai te chamando para mostrar, fazendo laudos, né? E aí, cara, realinhar, né? Tipo, recalcular a rota, né? Fazer isso. Então, eu considero que a transparência, para mim, ela é uma das coisas mais importantes, assim, né? Depois disso tudo, cara, vem outras coisas, né? A criatividade, eu acho que a criatividade é sempre um lance muito subjetivo, né? Eu considero, tipo, a parte criativa muito do cliente. Eu sempre ouço muito o meu cliente. Eu acho que ouvir ele é de novo, cara, mais de 50% do processo. Então a gente já passou de 100, na verdade. Já passou, né? Então, por isso que eu sou ruim de matemática e estatística. Tá no ramo certo. Mas ainda bem. Então, eu considero essas coisas, assim, cara, tipo a criação.
é o cliente que vai me dar insumo. Eu não vou ver referência no Pinterest e chegar para ele com um projeto maravilhoso do momento. Eu não faço isso. Eu não Sem faço. entender para onde ele quer ir. Eu não faço isso. Né? Me conta um pouco mais sobre esse teu processo criativo, já que tu levantou a bola e... Cara, de novo, parece coisa tipo, de estudante, não sei o que, da Bauhaus, mas, cara, é o usuário, ele é o centro da parada. Sim, isso é muito coisa de designer de produto. Entendeu? Ele é o centro, né? Sim. Então eu não faço projeto para mim, eu faço projeto para mim, para o meu apartamento. Né? Aí sim, para mim, para minha esposa, para minha filha. Mas o meu escritório não é para mim, né? Tipo, as salas comerciais e tudo corporativo não são para mim, né? Eles têm o meu olhar sobre aquilo, de identificar fluxo, quantas pessoas vão passar por ali, como é que eles vivem, como se reproduzem, essas paradas assim. Então, é muito, cara, usuário, né? Então, o cliente é que me dá as diretrizes. Se o projeto não ficou bom, não vou dizer que a culpa é só dele, mas ele foi responsável por isso. Então, outros 50%. Outros 50%, já vamos chegar no 150%. Mas eu acho que o que ele me fornece de informação é o que vai fazer esse projeto já sair de largada com, cara, quase o alvo, né? A gente já vai chegar quase aonde, cara, já quase orçar o projeto e sair executando. Cabe a gente saber fazer as perguntas certas, conduzir esse momento para que o cliente não necessariamente ele precisa saber o que ele precisa dizer, o que ele precisa mostrar. Exato. E é engraçado porque assim, tem muita gente que diz assim, pô, mas é óbvio, isso eu já sei. Mas aí eu vou te fazer uma pergunta aí. Tu tá fazendo isso que você tá dizendo que você já sabe? Porque tem muita gente que, é sim, porque é pro cliente, não é para mim, beleza. Mas aí na hora de criar, o cara faz 90% só para ele e 10% pro cliente. E aí, pô, então beleza, você tá parabéns, sabendo... Mas, vai mudar umas 9 vezes até chegar. Exatamente, porque ele precisa se sentir ouvido, né? Cara, desse eu considero que o ouvir é a maior parte é uma grande parte do nosso trabalho, assim, né? Então, tipo, nisso tudo entra várias coisas, né? Tipo, de psicologia, de vendas, tipo, essas estratégias que a gente vai lendo e vai aprendendo durante a vida, assim, são coisas que fazem a gente evoluir e cada vez acertar mais, né? Claro que lá no começo a gente não tinha essa capacidade, né? Tu vai errando bastante e tal, mas acho que ao longo do período tu vai desenvolvendo essas expertises, assim, né, cara? Essas habilidades, né? Pra chegar cada vez mais próximo do alvo, esse é o objetivo. Quanto mais você chega perto do alvo, mais você vai ter tempo de captar outros clientes e fazer novos projetos e assim por diante, né? E eu acho que uma coisa que demonstra isso, que a gente percebe que está no caminho, é que cada vez surgem projetos melhores de pessoas que te indicaram e projetos maiores e melhores e aí você vai identificando que, pô, realmente eu acho que preciso melhorar, mas estou no caminho, né? Então, assim, ouvir o usuário, né, tentar entender. Aí tu falou, né? Realmente ele não precisa saber o que ele quer, porque esse é o nosso papel. Daí a gente tentar direcionar. Mas se ele sabe o que ele não quer, também é uma grande coisa. Né? Ele falou assim, cara, eu não gosto da cor amarela. Né? Ou eu não quero que o meu banheiro tenha chuveiro. Né? Sei lá. Então, tipo, essas coisas já norteiam a gente, né? Pra gente fazer um projeto melhor, né? Mais assertivo. A maior pegadinha de todos é quando o cliente diz assim, me surpreenda. Não. Exatamente. Esse é o projeto que vai dar errado, né, total. cara? Porque é por isso que eu falo, a gente não é criativo por natureza. Eu acredito que a gente desenvolve isso ao longo da vida, né? Essa criatividade. Você trabalha com coisas que vão te levando a isso, né? Música, arte, desenho, a mão livre, coisas que vão te dando essas ferramentas, né? Para tu chegar. Então, cara, esse lance de me impressione, aí é tipo tu fazer um produto. Talvez um produto, né, que ele limpa a tua casa inteira em 30 minutos e deixa ela pronta, dá um tapa na bunda e vai embora. Pode ser, daí pode ser uma coisa surpreendente, né? Mas um projeto, ele não é assim. A gente não faz ele sem ter insumo, né? Sem ter... Porra, eu preciso saber o que tu não quer.
Ah, tu não sabe o que tu quer, beleza. Então me fala coisas que tu não gosta. Vamos lá. E aí tu vai... Cara, você falando aqui me veio um pensamento interessante sobre o processo de projeto. Então, o que o cliente vê e recebe como solução de projeto, ele não deve ser totalmente surpreendente, ele tem que ser uma boa parte dele previsível, inclusive. Que é para o cliente dizer, pô, cara, é isso mesmo que eu queria dizer, né? Então, legal, a gente surpreender, mas não totalmente, porque se for totalmente, a gente vai, com certeza, vai se desconectar em algum momento. Não em um projeto de interiores. Perfeito. Tipo assim, às vezes tem coisas que a gente já vai aprendendo, né? Tipo, vamos fazer um espaço aqui pro... O cara gosta de bebida, né? Sei lá. Então, tu faz um mínimo de espaço onde quase todas as bebidas elas cabem em pé, ou se tiver que ser deitadas, ou, né, etc. Então, essas coisinhas, às vezes o cara fala, pô, mas fez exatamente como é. A gente foi buscar isso, né, cara? Tipo, eu não criei isso do nada. As medidas existem, as coisas estão ali, eu só identifiquei e dei uma solução para aquilo, né? Como armazenar de uma forma correta, né? Ou a pessoa que quer ter uma adega, mas que ela não é climatizada, então ela procura botar ela num lugar da casa onde tu sabe que não tem incidência de sol, ou é muito úmido e muito quente, né? Então, ir fazendo buscando essas referências também com fornecedores. Aí vem uma outra coisa que eu não anotei nada, mas eu já estava pensando em vários assuntos, assim, porque eu já imaginei que viriam. Cara, eu também considero o lance dos fornecedores que trabalham com a gente uma das coisas mais importantes, assim. Então, eu percebo que nesses últimos 5 anos, assim, de pandemia para cá, isso se intensificou ainda mais. Ter fornecedores de qualidade, pessoas que, tipo, elas estão a fim de te atender, né, de, tipo, atender você e os teus clientes. E, cara, tu ter esse compromisso, assim, né, deles contigo e de você com eles. Então, acho que isso também é uma das coisas que faz a gente conseguir ter uma estrutura enxuta, né, porque se cada vez tu vai trabalhar com fornecedor diferente, você tem todo aquele tempo de maturação, né? De conhecimento, total. De saber como que mais ou menos a gente já tem uma linha de projeto e tal, né? Muitas vezes lá no início, quando o fornecedor recebia, ele falou assim, cara, isso não vai dar certo. Sim, tem coisas que não vai dar certo, mas a gente pode conversar para eu te explicar por que não vai dar certo, você me explica e a gente modifica, então, total. Né? Eu acho que bons fornecedores ajudam a gente a projetar melhor, inclusive. Com certeza. Não tem que enxergar o fornecedor só como alguém que vai executar o que você já desenhou, mas alguém que vai te ajudar a desenhar. Com certeza. Porque, cara, num projeto grande, muitas vezes a gente perde alguma informação ou deixa de colocar essa informação. Quando tem essas pessoas que já trabalham contigo, elas já identificam aquilo. Falam assim, só para confirmar, né? Isso é assim, né? Mas eu sei que faltou ali, mas vamos fazer desse jeito? Ah, sim, desculpa. Então tem todo esse lance, né? Esses ajustes, né? E aí, cara, isso eu acho que é o lance de reunião e debater sobre aquilo e aí chegar no projeto, né? Tem um ponto legal que você tocou um pouquinho antes aqui da conversa, que era um dos pontos aqui que eu trouxe pra gente conversar. O que que tu acredita, além do que você já falou sobre projeto centrado no usuário e tal, que a gente traz isso muito do design de produto, e por que eu tô trazendo esse assunto à tona de novo? Na conversa que eu tive com a Dani, que a gente fez o episódio com ela, né? Fiz o episódio legal. Com ela, foi uma conversa bem legal. A gente falou um pouquinho disso, e como a maior parte dos profissionais que me acompanham são arquitetos, sim. A bola que eu levantei foi a seguinte, falei, cara, nos interiores é onde a galera se encontra. Vem a galera do produto, muitos vêm do produto para interiores e muitos, 90% vêm da arquitetura para os interiores também. Isso. Então é quase que um ponto de encontro da galera ali, é o projeto de interiores. A bola que eu levantei foi o seguinte, que eu percebo para os interiores todos esses atributos que você falou, de centrado no usuário, aprofundar mais o detalhe do detalhe do detalhe, né, e até por uma questão de escala, a gente aprende a projetar em milímetro, né, então é uma outra pegada. Eu convido quem está vindo da arquitetura a ter esse olhar também do design de produto, porque muitas vezes, aí eu percebo no dia a dia de projeto, treinando não só os alunos, mas minha equipe de escritório também, que esse olhar normalmente é o que falta. Assim, do milímetro mesmo, de se incomodar
porque vai ficar uma fuga de 5 milímetros ao invés de 3, e tu mudar o projeto inteiro por causa de 2 milímetros da fuga do negócio. Isso é uma coisa importante você considerar no teu processo de projeto, porque tem um livro que eu comentei aqui no programa, teve até um episódio sobre ele, que é como arquitetos e designers pensam. E ele fala de que você consegue perceber quando um mobiliário foi desenhado por um arquiteto. Certo. Porque normalmente ele tem uma estrutura mais parece mais uma construção, vamos dizer assim, do que necessariamente, assim, normalmente é mais blocão, uma coisa mais fechadona. Acho legal também, né, obviamente, acho isso muito massa. E, cara, eu sou totalmente a favor de, tipo, multidisciplinaridade. Eu também. A gente aqui no escritório, né, sou designer de produto, a Emily é arquiteta, tem o Yuri que também fez design de produto, a gente lida diretamente com engenheiros, né, diariamente, outros arquitetos. Então, eu sou totalmente a favor, quando as pessoas me perguntam, mas você é designer de interiores e trabalha com arquitetura? Sim, minha formação é essa, mas eu estudei muito mais interiores de lá para cá do que outra coisa. E não deixei de estudar produto também, e arte, e moda, e coisas que eu tenho interesse, né, e música e tal. Então, a gente vai trazendo isso para o nosso dia a dia. E eu sou totalmente a favor, cara, dos arquitetos criarem produtos também, assim como já é o mais comum que a gente vê. Isso, né? É bem legal. E o contrário, né, de um designer criar um espaço, digamos que não é tão comum para o mundo. Eu não vejo nenhum problema para isso, né? Se às vezes é um problema que você vai fazer uma obra e você precisa de uma assinatura, você trabalha com uma equipe de engenharia que vai te fornecer, você vai ter todo um respaldo de pessoas. Você não vai construir um prédio e não calcular uma carga, né, ou uma casa, ou qualquer coisa que seja, né. Então, cara, eu sou totalmente a favor dessas áreas se juntarem. Uma das coisas que lá na faculdade que me fez despertar isso, eu acho que foi a nossa coordenadora Roseli que falou isso na época. Ela falou que num estúdio de design trabalham pessoas de áreas distintas. E naquela época ela falou algumas, né, que eu vou lembrar aqui. Que, além de designer, psicólogos, engenheiros, obviamente, né, dependendo da área, mas muito engenheiro, pessoas da área de comunicação, né, que já vão introduzindo para entender como que elas vão comunicar aquilo para o mundo, se é um produto de venda, que normalmente né. Então, cara, isso me fez... Eu falei, cara, que loucura, como isso? Assim, eu pensei que não, o designer faz tudo, o arquiteto faz tudo, né? Tipo, isso lá no início da faculdade. Então, tipo, como isso abre possibilidades pra gente, né? Saber que, cara, para tu fazer algo fantástico, tu vai precisar de pessoas. Total. Né? Sozinho, tu tens possibilidade também, né? Tem grandes pessoas, mas essas grandes pessoas é um a cada 1 trilhão, né? Que nasce, né? Que conseguem ter esse êxito, né? De fazer uma coisa fantástica sozinho. E hoje a gente tem muitos métodos para isso, né? Eu te acompanho quando eu consigo um pouquinho. Cara, inteligência artificial, eu sou completamente analfabeto, mas uso um pouco também. Então, como isso melhora algumas possibilidades de te dar, às vezes, um estalo, né? Para tu partir para alguma outra coisa, algum outro caminho, que não só aqui do nosso dia a dia, mas para qualquer outra coisa. Assim. Como, trazendo bem para parte prática, assim, do processo de projeto mesmo, de interiores, né? Em que etapas, ou ferramentas, ou jeito de fazer, você acha que essa bagagem de design de produto te ajudou a projetar interiores melhor? Cara, destrinchar, né? Falando português mais correto, mas tipo, decupar o projeto, né? Como que eu vou fazer, né? Tipo, tu tem um projeto de 100 metros quadrados na tua mão, né? Então, quando tu projetava de 30, tu queria projetar um de 100. Você projeta um de 100, você quer ir para um de 200 e assim vai, né? Vai dando medo, só que ao mesmo tempo, tu só tem que imaginar que é um de 30 vezes 3 e um de 100 vezes 2, e aí tu vai, né? Tu vai tentando destrinchar isso de uma forma um pouco mais não tão medrosa, assim, né? Falando, né? Porque no começo sempre dá aquele frio na barriga. Tu quer, mas quando chega tem frio na barriga. Sim. Né? Então, acho que esse lance de tu ir cortando por etapas, né?
eu acho que facilita muito, né? Legal. E aí começa desde lá do lance, identificando, né? E aí fazendo. Porque você tem que imaginar que um espaço maior, ele não vai ser tipo 3 cozinhas, né? Ele pode ter 2 cozinhas, né? E você vai usar isso da melhor forma. Normalmente ele vai ter mais quartos, a sala vai ser mais ampla. Então é a forma de você colocar essas coisas no espaço, né? E aí, cara, sobre o lance, assim, talvez eu possa ter fugido um pouco do assunto, mas a questão de fazer o projeto pro cliente e não pra gente, né, é que todo mundo sempre pensa, é uma coisa que eu sempre me incomoda, assim, às vezes um projeto fotografado da revista que ele tem várias, infinitas peças de design que a gente nem sabe se o cliente realmente gosta daquilo, se aquilo faz parte do dia a dia dele, né. Sou totalmente a favor de produto assinado, né? Sempre que eu posso, eu compro porque eu gosto, né? E valorizo isso muito, tanto que eu também desenho produtos e gostaria que as pessoas valorizassem cada vez mais. A gente tenta fazer produtos desde que sejam acessíveis para quem está na alta decoração, digamos assim, né? Até produtos também que têm valores mais agregados e tal, materiais diferentes e tal, materiais mais nobres, né? Mas, cara, eu acho que isso tem que ser uma coisa que parte do cliente, né? Às vezes, se o cliente gosta de Fórmula 1 e ele quer um carro de Fórmula 1 dentro da casa dele, muito legal. Mas uma pessoa que não gosta, não faz sentido nenhum ter isso, né? Então... Na último vídeo eu conversei com o Fábio Severo, fotógrafo. Sim. E um dos tópicos que a gente conversou foi... Qual foi o que você considera... Fiz essa pergunta para ele, tem tudo a ver com o que você está falando. Perguntei para ele o que tu considera que precisa ter um projeto para ele estar nos maiores editoriais do mundo, né, das revistas que já saíram as fotos dele, né, do Brasil e do mundo. Ele falou, cara, precisa ter alma no negócio. Ter uma boa produção que mostre que aquilo é de alguém, né, aquilo é feito para alguém. E tem tudo a ver com o que você está falando. E, inclusive, ele também deu exemplo. Falou, cara, tem projeto que tem lá um monte de imobiliário assinado, caríssimo, mas tu olha assim... Tem alma nenhuma. Tem alma nenhuma. Exatamente, é isso aí. Também a gente acaba aprendendo isso com ele, né, com o Fábio, com outros amigos e tal, que, cara, é muito pra pessoa, né? Se a pessoa não gosta, eu já ouvi tu falar também, se ela não gosta de beber, pra que ela tem um bar com 50 garrafas, né? Se é só pra fazer foto, Total, que é a cara. foto, né, da revista, né? Então isso é algo que me tira um pouco do sério, assim, né? Uma coisa que eu gosto de dizer para os clientes é assim, ó, cara, não vamos colocar no teu projeto nada que seja para exceção. Por exemplo, uma coisa clássica que muita gente faz. Tem um apartamento, eu quero uma mesa de 12 lugares. Legal, isso é uma discussão grande, tá? Vai lá. Quantas pessoas tem a tua família? Somos em 4. Cara, tu vai usar quantas vezes essa mesa por ano? Uma vez no Natal. Então quer dizer que os outros 364 dias do ano, essa mesa vai ficar ali esperando que alguém venha sentar. É aquela mesma coisa de tu guardar a roupa bonita para ir pra missa. Exatamente. Ou o talher, ou 2 jogos de talher, um para visita. E aí tu usa o talher ruim durante o teu dia a dia, né? Tipo isso. Exato, cara. Exatamente isso. E eu acho que o projeto não pode ter isso. Exatamente. Eu acho que é melhor então você ter lá a tua mesa de 6 lugares e aproveitar esse espaço e fazer deixar mais espaço para tuas crianças brincar no chão, para tu fazer as coisas que você gosta de fazer, e o projeto não pode ser para exceção. Porque quando chegar o Natal, cara, dá uma apertadinha ali, tá a família mais unida ainda, tá tudo certo. Exatamente. Não tem porquê. Para isso eu uso sempre é uma discussão grande, isso acontece corriqueiramente, assim, e aí uma coisa legal para isso, cara, às vezes a solução é uma mesa redonda, né? Mesa redonda é uma mesa de 1,30, às vezes tu coloca 8 em volta dela com banquinhos ou puffs menores, assim. Então tem várias opções que te ajudam, né? Tu deixar a tua casa mais fluida durante o dia a dia, né? Pra no Natal receber a pessoa lá, ou uma data. Sim. Muitas vezes as pessoas hoje moram em apartamento, tem um salão de festa, né? A mesma pergunta eu faço com a churrasqueira, que é uma coisa muito tradicional dos apartamentos aqui da nossa região, cultura gaúcha e tal, né? Eu faço essa pergunta quando a gente está em processo de planta, às vezes pega um projeto ainda em construção, né? Sempre costumo perguntar, você costuma fazer muito churrasco? Sim. Quantas vezes? Uma vez por mês.
Será que vale a pena você ter um espaço lá imobilizado, grandão, né? Da mesma forma da mesa. Então, tudo são discussões, né? Tem pessoas que falam assim, cara, eu não abro mão da minha churrasqueira, né? Eu não abro mão do meu fogão de 5 bocas, mesmo que seja um espaço pequeno. Ok, beleza. Vamos tentar até ver se realmente é isso. Se for isso, tudo bem, a gente vai otimizar outras coisas para ter isso, né? Então, são perguntas que eu faço, mas o lance da mesa eu acho que é meio geral. Assim, meio né? geral. Parece que é uma impressão de que a casa ela é mais chique, né? Se ela tem uma mesa gigantesca, maior, claro, né? E aí tu usa só a cabeceirinha dela. Assim. Agora, se tu tem um espaço sobrando, aí tá tudo certo. Ótimo. Não entra na discussão. O meu apartamento, por exemplo, eu tinha a opção de fazer uma sala de TV, uma sala de jantar e a cozinha. O que eu fiz? Quando eu fiz o projeto, junto com a Dani, a gente imaginou assim, vamos se imaginar aqui com as crianças. O que vai ser mais legal dentro desse projeto? A gente tem um espaço de jantar e mais a cozinha, ou mais espaço para as crianças? O que a gente fez foi 2 salas. A gente colocou um sofá de ilha no meio. Cara, é um playground a parada. Ele tá o dia inteiro cheio de coisa, e tem cabana, e tem as crianças pulando. Eu não vejo nada melhor do que aquele playground disfarçado o sofá disfarçado de playground. Né, ali. E a cozinha, mesa redonda, 4 lugares. Isso aí. Que é pro dia a dia de vocês. Eu pensei assim, cara, eu quero as crianças correndo aqui em volta. É por isso que o cara a mesa redonda é pra sentar. Não, eu quero elas correndo aqui em volta. É isso. Então a mesa é para as crianças correrem em volta. Te dá muito mais mobilidade nesse caso, né? E uma outra coisa também que é interessante é que eu acho que a nossa cultura de contratar profissionais para fazer projetos aqui é muito nova. Né? Quando a gente fazia faculdade, estava estudando, existiam muitas lojas de imóveis planejados e as pessoas iam nessas lojas fazer projetos. Tinha muitos profissionais de arquitetura e design de interiores que trabalhavam com isso. A Dani foi uma delas. Isso. Então, era muito comum das pessoas não contratarem um profissional. Elas faziam um móvel e contratavam uma pessoa que trabalhava com mármore e ia, né, aos poucos ela ia dando o jeito delas. Só que tudo projetos muito parecidos, né? Sempre é o que vê na revista, é o barzinho que não bebe, é o aparador que nunca tem nada, que só serve para bater nele e não acomoda nada. Então, uma das coisas que me deixa muito felizes me deixa muito feliz, né? Com essa evolução é que as pessoas cada vez mais jovens contratam profissionais para fazer projetos. Eu tenho muito cliente de 20 e pouquinhos anos, que é o primeiro apartamento que me contratam para fazer projeto. Antigamente eram só pessoas já de 40, 50 a mais que buscavam essas soluções. Né? Legal. Então isso é uma das coisas que eu fico bem... É o público que eu mais talvez, né, um dos públicos que eu me identifico muito, assim, sabe? Que é aquela descoberta de tudo, né, e tal, e tu pode ajudar nesse processo. Tu se sente mais professor? É muito bacana, né? É muito legal trabalhar com pessoas também com idades que já estão indo pro segundo, terceiro apartamento, que elas já trazem muitas coisas que elas não sabem, que elas não querem. Não querem. Eu considero muito mais fácil. Isso. Então a gente acerta muito mais rápido, né? Sim, então isso é legal. Mas são processos diferentes, assim. Então eu gosto de ambos, mas são coisas que me deixam feliz porque as pessoas buscam isso para ter um espaço melhor, para conviver melhor, né? E as pessoas que já tiveram isso, elas vão fazer. É muito massa também, né? A diferença de processo de projeto entre um primeiro apartamento e um cliente já com experiência, percebo que o processo para o primeiro apartamento, você precisa muitas vezes tomar mais decisões pelo cliente do que ele por si só, mas também é muito legal porque você mostra o caminho, mostra possibilidades. Exato. A mais, nesse caso, tem mais surpresa, vamos dizer assim, né? A gente consegue surpreender mais, trazendo mais soluções, isso é muito legal, né? Você trouxe até anotei aqui, você trouxe um comentário legal sobre a forma de decupar e dividir os projetos, assim, quando eles vão crescendo, né? O próprio processo de projeto é uma forma de você fracionar bem isso, né? Na tua, assim, você tem um objetivo gigante, que é chegar lá no projeto executivo, né, desenvolver tudo, aprovar, né? E o processo de projeto, cada passo dele vai fracionando isso e diminuindo a ansiedade também, né? Certo. Como que tu enxerga, assim, a tua forma de projetar? Ela é um processo mais linear, assim, tipo, cara, eu tenho passos bem claros de como fazer, ou o teu processo de projeto ele não é tão reto assim?
Não, cara, ele é bem linear. Quando a gente apresenta um orçamento, já existe, né, todo um mapa do que o cliente recebe, até onde Legal. ele vai receber o projeto, quais são as fases, né, como acontece isso. É claro que isso tudo depende muito do momento que a gente tem, o prazo pode ser mais longo ou mais curto, né, dependendo do momento do ano, de quantos projetos o escritório tem, assim. Uhum. Mas tudo isso é acordado com o cliente, em contrato, obviamente, e ele sabe que no início a gente vai ter uma conversa longa, né, seja aqui no escritório, seja na obra, para entender algumas coisas, se conhecer melhor quando a gente ainda não se conhece. Muitos clientes são amigos já de longa data, então tu já tem muitos insumos, né, muitas informações sobre ele. Mas quando é um cliente novo, cara, é briefing, a gente depois traz ele para uma primeira reunião onde a gente apresenta talvez já uma primeira ideia de planta, ainda em planta baixa, né, em 2D, para entender, né, se a gente está no caminho certo, até a gente chegar num projeto com imagem, Validação de etapa. validações para ele ter, né, textura, cores, e aí já alguma coisa de mobiliário também, né, então a gente vai identificando isso assim, ao longo do tempo. Mas sim, tem todo um processo onde a gente já passa para ele antes, né? E aí vai sempre acertando essas etapas, né? Com um período de dias ali, né? E essas entregas com cada Perfeito. validação. Né? É até interessante que uma coisa que eu não abro mão no processo de projeto, eu vejo que o teu é semelhante, é justamente a validação de layout antes de dar andamento para o resto. O bom e velho forma segue a função. Então, a minha visão é assim, primeiro validação do layout, porque ali é puramente função, né? Exatamente. Cara, você está definindo profundidade e tal, defendo que layout já precisa ser feito a nível de executivo, né? Cara, quanto mais... Sim. Com profundidade, com certeza. Ali é pura alfaiataria já. Com certeza. Ali já é pura alfaiataria. E ali eu dá todo um lance de proporção para o projeto. Né? Imagina, se tu vai fazer tudo 10 centímetros maior, vai ficar tudo espremido, né? Sabe? Então ali tu vai ajustando e dando toda essa direcionada nas coisas e deixando tudo mais fluido. A forma já vai se criando, né? Já vai nascendo dali. É claro que ali a gente enxerga por cima, então tudo parece ser alto, parece que a gente passa num labirinto, assim, não é assim, né? As coisas baixas estão no meio, as coisas mais altas estão nas laterais, então a gente já enxerga isso de uma forma um pouco mais nítida, né? E o cliente realmente, depois quando tu levanta, é que ele vai entender, né, todas aquelas coisas, né? Fazer esse joguinho de altura, né? Sempre as coisas mais baixas, fazendo toda essa brincadeira que eu acho que só a gente que entende. Assim, sim. Tu acha que dentro do teu processo de projetos tem alguma coisa peculiar? Cara, uma mania, alguma coisa que o Natan faz assim, que tipo, pô, se não for assim eu não consigo fazer? Tipo, tu tem alguma mania assim dentro do teu processo de projeto? Cara, eu sou bem, como eu falei aqui no começo, eu sou bem duro comigo mesmo, assim. Mas eu acredito que tem a mania de fazer tudo bem quadrado, né? Que é talvez uma das coisas que a gente traz lá da Bauhaus, do design. Eu não estou falando que a Bauhaus é quadrada, talvez você vai entender onde eu vou chegar. Tudo quadrado. E como é que eu faço para dar uma fluidez nisso? Aí a gente vai trabalhando com coisas, mesa redonda, um tapete, onde você às vezes mostra um caminho, que vai ficar um sofá e eu vou botar uma poltrona aqui para a gente conversar de frente. Então, essa conexão. Acho que isso pode ser como é que você falou? De mania, né? Pode ser uma mania de já querer que o cliente entenda já, né? Como é que ele vai... eu tô aqui na frente, então, cara, a gente vai conversar, eu vou ler um livro, tem uma luminária do lado. Então, já tem essas manias de tentar, às vezes, dar a solução para ele já na planta baixa. Eu já enxergo tudo isso na minha cabeça. E aí depois ele vai ver só isso no 3D, né? Então, acho que a minha mania é essa, assim, tipo, criar as coisas sempre as mais altas sempre para os cantos, né? E aí tentar passar essa sensação de fluidez, que eu acho que ela existe mesmo, depois no projeto a gente consegue enxergar isso, através dessas formas mais orgânicas. E eu acho que isso, cara, daí talvez são referências e influências que a gente tem
que vem do paisagismo, da arte, de gostar dessas Perfeito. coisas, né, da natureza e tal. Então a gente vai dando essas Uhum. pinceladas, assim. Acho Legal. que isso pode ser uma mania que É uma- pode ser enxergada em todos os projetos que eu Aham. faço. Tem alguma... olhando agora para o Natan lá do começo da carreira, assim, tal, eu recebi uma mensagem no último vídeo: pô, Rodrigo, dá alguns exemplos aí pra galera que tá começando e tal, né? Se tu pudesse voltar no tempo e dizer: ô, Natan, iniciante, cara, isso aqui que tu tá fazendo, mesmo que tu ache que tu tá acertando, isso aqui tu tá... não é esse o caminho. O que tu corrigiria na forma de projetar do Natan no começo da carreira? Cara, na forma de projetar, puta, muitas coisas, assim. Muitas coisas mesmo, né? Que no começo a gente quer tentar emplacar tudo, né? A gente quer emplacar a peça assinada, que a gente falou agora, para sair a foto na revista e tal, e as coisas assim. Depois a gente vai percebendo que isso é o menos importante de tudo, né? É que o se sentir bem é o mais massa. E aí essas pinceladinhas, se elas existirem, né? E o cliente identificar isso como uma melhoria, é muito massa. Então, acho que isso, no começo a gente quer tudo, né, e a gente não tem nada, então a gente vai tentar ir do 8 ao 80, né, rapidinho, assim. Mas, cara, eu não sei se eu mudaria, porque, assim, eu considero que a carreira, tipo, ela é uma construção, né, ela é um passo a passo, é um degrau por Sim, degrau, um claro, tijolo claro. por tijolo. Eu sempre, tipo, tive muita cautela quando eu vou trabalhar com projetos, sempre falando com essa questão da transparência. Eu acho que isso é uma das coisas legais que eu trago desde lá do início. Procuro controlar a minha ansiedade. Eu acho que eu não sou um cara nem um pouco ansioso e eu acho que isso Uhum. ajuda também a gente conseguir trabalhar com mais focado, né? Uhum. Uma das coisas que eu lembrei para falar também aqui é que, cara, o esporte na nossa vida, ele faz total diferença. Eu lembro que quando tu começou a correr lá na Uhum. época, lá atrás, aí eu não corri e falei assim, cara, que coisa idiota, sair correndo assim e tal, na Uhum. rua e tal. E eu lembro que tu comentou, aí eu ainda falei assim, tá, mas tu corre tão cedo, tu come antes de correr? Tem que levantar que hora e tal. E tipo, ficava nessa Das pira 5 da assim, manhã pra né? correr. Isso. Eu falei, cara, eu não como nada, eu vou de estômago vazio. Daí eu falei, meu, mas tá maluco, cara. Tipo, se eu fizer isso, eu vou morrer, vou ficar tonto e Uhum. tal. Aí ele falou assim, cara, mas antigamente os caras saíam pra caçar, eles também não comiam antes de caçar. Não tinha uma Eles iam crepioca caçar pra pra depois fazer. comer, né, cara? Sim. E aí, tipo, a gente começa a dizer, pô, legal, então tá bom, Uhum. então eu vou tentar fazer isso também, né? Aos pouquinhos e tal. Daí também comecei a correr. Então eu considero que isso é um lance que dá muito foco pra gente, principalmente no momento de vida e de carreira que a gente tá, com filhos e Uhum. tal, né? Então, a dica, eu acho, para as pessoas iniciantes seria isso. Se eu fosse lá atrás, talvez eu ia procurar me conectar mais comigo mesmo Que legal. Uhum. para fazer as coisas cada vez melhores, né, cara? Mais focado, mais direcionado, assim. Então, a dica pro iniciante é isso, cara. É assim, devagar, não acha que vai emplacar na primeira nem na 10ª. E se for só na 1000ª, tá tudo bem, porque tu vai ter muito tempo para ter errado e ter feito Uhum. um projeto massa, né? Perfeito. Mas hoje também a gente tem muito mais formas de acertar já de início, né? Pessoas que já passaram por isso, tu é um exemplo, né, que dá aula para milhares de pessoas, estão falando sobre problemas que vocês já tiveram no escritório há anos atrás e dá a possibilidade delas Uhum. não passarem por O aquilo, poder do né? conhecimento. Exatamente. Então isso eu sempre falo para quem trabalha com a gente que está iniciando também, que é o ouro, né? A gente poder estar no mercado de trabalho com uma pessoa que já trabalhou por muito tempo e ela já errou bastante, ela tem muito para aprender, Uhum. mas ela já errou bastante. Então, Sim. ela sabe que a chance dela de acertar é muito maior, né? Então, cara, hoje a gente está, assim, a nossa região tem profissionais muito bons, Tem né? A muitos. gente tem muitos profissionais que, pô, estão sendo destaque sempre no estado, no Brasil, prêmios, etc. Então, a gente tem muita gente boa para se abraçar, né? E chegar também e pedir ajuda para essas pessoas quando a gente não sabe, né? O Rodrigo, né? Que é difícil chamar de Rodrigo, né? A gente chama ele de Frodo desde a época da faculdade. Eu usava uma corrente com um anel aqui. Aí pegou o apelido da faculdade. O Senhor dos Anéis. E foi um cara que lá no início eu pedi ajuda, né? Mais de uma vez.
para saber como que eu ia fazer, né? O que eu queria fazer. Eu sabia que eu já trabalhava com um projeto de loja lá de marcenaria, mas como que eu vou transformar isso agora em um escritório que vai dar essa solução para o cliente, né, cara? Não só marcenaria, sim, né? Todo um jeito dele de viver e tal, de conviver com a família, com os amigos. Então, eu acho que tem uma outra coisa também, né? A administração de um escritório, né? Isso é sempre um calo para gente que gosta de trabalhar com arte, com criatividade, com desenvolver, que a gente está sempre muito focado nisso. Né? Ninguém fez arquitetura e design para ser gestor. Né? Exatamente, e a gente passa por isso. Então, de novo, a questão de vendas, de trabalhar com cliente, com loja, também te dá um pouco disso, né? A gente tem também hoje cursos rápidos onde a gente busca essa questão de tipo financeira de escritório, né, de gestão e tal. Mas também diria que hoje existem várias empresas terceirizadas que fazem isso. A gente é um exemplo disso, né? A gente tem as empresas que cuidam dessa parte para nós, que não trabalham todos os dias dentro do escritório, mas que estão todos os dias em contato com a gente, fazendo esse serviço. Né? Então, ter um escritório saudável não é só fazer projeto que sai em revista, né? Fazer ele funcionar enquanto tu tá fora dele, ele tá acontecendo, ele tem as pessoas que estão cuidando das coisas para ti também. Então entra de novo fornecedores, né? Como é que tu chega nesses fornecedores de qualidade? Com o tempo, né? Não vai ser, pode ser o primeiro, mas às vezes se contrata 5, 10, 20 vezes até chegar na pessoa certa, né? Para te ajudar a fazer a gestão disso, a contabilidade, a comunicação, o marketing, enfim. E uma das coisas que eu demorei para perceber ao longo da carreira foi que justamente o processo de projeto, ter essa forma linear de desenvolver o projeto, ele acaba sendo a base para tu fazer uma boa gestão do escritório. Porque para tu conseguir ter previsibilidade, de qualidade, de tempo, né, de entrega, para conseguir construir equipe, as pessoas conseguirem te ajudar, para tu ter tempo para olhar um pouco para a gestão do escritório, para a parte estratégica, porque se o processo de projeto estiver bagunçado, se não tiver um fluxo contínuo de desenvolvimento, os retrabalhos, a desorganização, essa bagunça toda, acaba gerando um caos que vai soterrar o dono do escritório. E aí não sobra tempo para nada, nem para ter criatividade, nem para ter o tempo para si, né? Para poder, peraí, deixa eu cuidar de mim para que eu também possa cuidar do negócio. Esse foi um dos principais aprendizados para mim, assim, de entender que, apesar de, às vezes, o papo de processo, de organização, de passo e tal, parece um pouco chato para quem entrou nesse mundo só pela criatividade, ele acaba sendo uma base indispensável para o profissionalismo. E isso vai se replicar, né, para o restante para tudo dentro do... Se isso está funcionando, tu tem a tua cabeça tranquila para poder desenvolver o resto. Exato. Né? Então é essencial, cara, ter esse serviço, essas pessoas que te ajudem, se tu não sabe, porque a gente não precisa saber fazer tudo. Né? Eu acho que isso é um outro toque, uma outra dica para quem está começando. Você não precisa saber fazer tudo, e que bom que não sabe fazer tudo. Faz o que você sabe fazer bem feito. Né? Eu acho que esse também é uma boa dica para a galera. Se encaminhando aqui para o fechamento aqui da nossa conversa, né? A ideia desse projeto, né, que eu comecei, que é o Projeto Invisível, é justamente entender o que está por trás dos projetos que os clientes vivem, veem nos portfólios por aí, que é justamente o processo de projeto, que é uma coisa que ninguém vê, mas no fim é o mais importante de tudo, né? Que é o que dá vida, né, para isso tudo, né? Para ti, o que ninguém vê dentro do processo do projeto que tu acha mais importante? Cara, é um exemplo do leite na caixinha. Assim, as pessoas acham que o leite ele já nasce na caixinha, né? Ele não tem todo o processo lá de tirar e tal. Né? Então, quando o cliente contrata, muitas vezes ele quer aquela foto que ele viu da tua última publicação, das tuas últimos posts lá, enfim. Então ele já quer que o apartamento dele seja aquilo, que a casa dele seja aquilo. E aí eu explico. Existe um grande
tempo e um processo para a gente chegar até aquilo, Uhum. né? Primeiro a gente tem que alinhar expectativas dele para aquilo, o tempo da obra e o quanto ele pretende investir naquilo também, quanto ele está disposto, né, a fazer para que aquela foto aconteça, digamos, né? E obviamente que a gente também não quer fazer igual aquela foto, a gente quer fazer outros tipos de projeto, então a gente vai sempre modificando. Mas, cara, eu diria que assim, as pessoas que estão de primeiro e segundo apartamento, elas têm essa ansiedade de ver o processo mais rápido, né? E pessoas ali que já estão no segundo para terceiro e quarto apartamento, elas já entendem que esse processo ele passa por modificação de pontos, muitas vezes se é uma reforma, que a gente vai fazer aquilo. Quando a gente não tem as plantas antigas de um imóvel muito antigo, que a gente vai identificar. Então, eu acho que as pessoas elas acham que a foto já vai ser tipo uma inteligência artificial, assim, né? Que eu vou bater uma foto e vou fazer aparecer, né? Então, tento fazer elas entenderem que existe um processo e que o processo é importante. E que se a gente aproveitar o processo junto, né, tendo dor de cabeça, passando por problemas, vai ser muito mais legal do que se a gente brigar. Então, uma das coisas que lá no início da minha carreira eu sempre achava que não podia acontecer era o cliente ter dor de cabeça, que ia ser tudo resolvido por mim. Hoje eu já deixo tudo isso mais transparente. Claro que eu quero que ele não passe por muitas coisas que a gente já tenta resolver, né? Mas, cara, com a transparência, assim, né, e tentar fazer ele aproveitar o processo é o que vai fazer tu chegar no final da obra e dar a mão para ele, assim, né? Porque se a gente não cuidar, a gente faz inimizades, além de tudo, né? A gente pode ter clientes inimigos, né? Que é o que ninguém quer, né? Então, por isso que eu, de novo, volto o lance da transparência, né? De, tipo, aproveita o processo, cara. Vai ser uma caminhada, né? Que ela seja rápida de algo que já está pronto, que vai ser de 3 a 4 meses. Uhum. Aproveita. Mas muitas vezes a gente fica 2, 3 anos junto, né? Num processo de construção, Total, né? Então, fala assim, cara, a gente vai se relacionar 2, 3 anos. Se tu acha que isso não vai ser legal, não vale a pena se pagar nenhum real pelo meu trabalho. Total. Né? Então, entenda que o processo tem que ser massa. Aí sim vai valer a pena tudo que a gente fez, tudo que você pagou, todo o meu trabalho, a minha entrega, né, vai ter sido bem feita. Tem um fantástico, cara. Tem uma frase que a gente fez aqui para esse projeto que é: se você não ama o processo, não há destino que te faça feliz, né? E eu acho que o que eu entendi, né, do que você me falou, é que a gente precisa tornar visível o invisível, né, para o cliente, para ele entender que, né, como as coisas vão funcionar. E por isso que eu gosto de inserir ele no processo, né, de muitas vezes mostrar e tal, para entender, né, que não está saindo só do bolso, né, uma coisa que é inventada, né, que ela realmente existe, a gente vai procurar resolver, né, então com bons fornecedores, né, e com a transparência a gente vai sempre chegando nesse... Perfeito. E, Nathan, você não precisa dar os nomes, tá? Mas a intenção do novo Projeto Invisível é a gente conhecer aí pelo mundo, né, os maiores nomes, os maiores escritórios para entrevistar, colaborar aí para os nossos projetos. Tem alguém ou alguém que você conhece, que você pode recomendar para a gente fazer um papo como esse? Cara, a gente estava falando agora no início, né, sobre design de produto e tudo, e de pessoas da nossa região aqui, que também sempre considero muito massa quando a gente dá valor para as pessoas daqui. Acho muito massa tu estar fazendo esse projeto, entrevistando pessoas daqui e depois levando isso para outros lugares. Que ele é um cliente, amigo nosso, já trabalhou para a gente na parte de produto também, faz trabalhos incríveis para escritórios gigantescos do mundo, assim. Então é um cara que eu indicaria para bater um papo. Por ser aqui de Blumenau, por ter criado essa carreira lá fora, em Londres, né? É um dos nomes que eu indicaria para isso. Acho que ele vai curtir bastante também. Cara, perfeito. Cara, muito obrigado pela conversa. Tinha certeza que seria uma conversa sensacional, e foi. Massa. Espero que tenha gostado. Para mim também. E, galera, se inscreva aí no canal, curte esse vídeo, encaminhe para os amigos arquitetos e designers. E muito obrigado, Nathan. Obrigado muito bom também. A conversa aí com você. Obrigado, demais. Acabamos de chegar lá do Nathan, eu quero fazer uma
um apanhado aqui sobre o que a gente falou, é um ponto bem importante que até ele tocou no assunto depois que a gente desligou a câmera, que é o seguinte, e tem tudo a ver com o papo todo que a gente falou. Eu quero te pedir para tomar cuidado para não deixar a velocidade do feed, a superficialidade do conteúdo hoje, do raso como estão as coisas, deixar infectar a forma como você projeta. Quando a gente deslogou a câmera, o Nathan falou o seguinte, cara, eu estou percebendo que as pessoas parece que estão menos interessadas em ter profundidade nas coisas. E tive que concordar com ele, e esse foi um dos motivos de eu estar aqui no YouTube também, para poder falar as coisas com calma. Então eu vou te dizer o seguinte, quando você estiver projetando, projeta com profundidade, com intenção, projeta 100% presente. Para o teu cliente, mesmo que você tenha que fazer 2, 3 projetos por semana. Mas se você entender isso e não deixar você ser infectado por essa superficialidade das coisas de hoje em dia, e não deixar ser raso o teu processo de projeto, se interessar de verdade, eu tenho certeza que a tua chance de ter um projeto aprovado de primeira, ter clientes satisfeitos, ter um escritório de sucesso, vai aumentar demais. Tá legal? Presta atenção nisso. Eu tô te esperando aí no próximo episódio. E antes que eu esqueça, todos os vídeos que eu recomendei aí ao longo desse episódio, eu vou deixar aqui no lado para você apertar e continuar assistindo Projeto Invisível. Corre lá!